E aí pessoal, vou fazer mais um vídeo aqui sobre, dessa vez, uma sequência de vídeos sobre introdução a ponteiros em linguagem C. Vou estar trabalhando aí nesse primeiro slide a questão de memória e variável, como é que, como é que a memória se relaciona quando você cria uma variável, como é que é esse funcionamento na memória. A criação de uma variável em C, isso aí na realidade é bem simples, mas só para a gente ter uma noção de como é que isso acontece na memória e dar uma prévia sobre a questão de variável global e local, beleza? Ó, uma forma interessante que eu acho de relacionar a memória é como se ela fosse um gaveteirozinho, onde eu tenho os espaços e cada espaço desse representaria uma variável. Seria basicamente isso, ou uma variável ou um espaço disponível para que o compilador, o sistema operacional, esteja armazenando dados, né? Então, uma diferença que a gente teria entre o gaveteiro e a memória é que a memória ela não tem endereço. Já desculpa, que o gaveteiro ele não tem endereço. Já a memória ela necessita ter endereço porque é a partir desse endereçamento que o sistema operacional vai saber como gerenciar isso aí, como lidar com é, a organização interna da memória. Então, no caso, esse script aqui bem simples, né? Eu criei uma variável do tipo char, chamei ela de x e atribuí a ela o valor 10. Como seria, como é o funcionamento disso na memória? O sistema ele vai lá, localiza um espaço que esteja disponível, a esse endereço ele dá o nome que a gente atribuiu no momento lá que a gente criou a nossa variável, que no caso é o nosso identificador, né? A gente identificou essa variável como sendo x e atribui a ela o valor 10. E simplesmente isso. Agora, a partir de agora, esse espaço da memória contém o valor 10 e é chamado de x. Ó, já o sistema ele não precisa necessariamente do identificador. Na verdade, o identificador serve mais para nós do que para o computador, porque ele pode referenciar todos os espaços disponíveis pelos endereços que já são conhecidos dele. Nesse outro exemplo aqui, é o exemplo de criação de três variáveis, que segue o mesmo padrão do anterior. O sistema ele vai endereçar, ele vai identificar, na realidade, três endereços como sendo com os identificadores que eu atribuí no momento da declaração. No caso, no exemplo aqui, o endereço 0 recebeu o identificador x, o endereço 1 recebeu o y e o 2 recebeu o z. Beleza. E cada um recebe seu valor, 10, 20 e 0. Após essa operação, que há logo na linha 10, o valor apenas da variável z vai ser modificado pelo nosso sistema. O resultado dele vai ser a soma de x mais y. Aí, ó, as variáveis elas são alocadas pelo SO em um endereço qualquer, ok? O meu objetivo em estar mostrando essa figura é para que você possa entender de forma clara que as variáveis, além do identificador ao qual nós normalmente nos relacionamos, que é o nome que a gente dá para as variáveis, ela também tem um endereço conhecido pelo sistema operacional. Ela também, lá na memória, ela tem um endereço alfanumérico, aqui eu chamei de 0, 1, 2 e 3 para facilitar o entendimento, mas lá é um valor hexadecimal que na maioria dos casos não é conhecido por nós. E também não é toda a linguagem de programação que dá suporte para que você possa estar manipulando os endereços, mas toda ela dá suporte para que você atribua esse endereço ao identificador e esteja manipulando o endereço a partir do identificador que você atribuiu. Mas o desenho aqui, esses exemplos que eu estou trazendo é para deixar claro que
além do identificador, a memória possui um endereço. E esse endereço ele não segue necessariamente uma ordem como a que eu coloquei aqui, por exemplo. O x sendo o 0, o y1 e o z2. Não. O sistema vai, no momento que você diz, olha, eu quero uma variável do tipo char e que seja chamada de x, ele vai verificar um espaço na memória reservado para variáveis e o espaço que tiver disponível, ele vai anexar o seu identificador ao endereço. Sempre que você chamar o identificador, ele relaciona com aquele endereço lá e faz a manipulação necessária. Então, esse endereço pode ser qualquer um, não tem que ser necessariamente o 0 ou o 1, ou seja lá qual for, é o que tiver disponível no momento que o sistema estiver fazendo as operações. Então, é, então existe uma coisa bem interessante com relação às variáveis, que é o tipo de escopo. Elas podem ser do tipo global ou do tipo local. A global, ela é aquela que ela é declarada fora de toda e qualquer função. Logo, ela pode ser vista, ou seja, manipulada por toda e qualquer função também. No caso, a função main, ela está manipulando z, x e y. No entanto, as variáveis não foram declaradas dentro do escopo dela. Elas são globais porque elas são fora e todas as funções do seu script podem estar manipulando essas variáveis. Já as locais, elas são justamente o inverso. Elas só são válidas dentro do escopo em que elas foram declaradas. Nesse exemplo, o script faz exatamente a mesma operação. No entanto, essas variáveis são vistas dentro da função main, apenas dentro da função main. Beleza? Criação de variáveis globais não é uma boa prática de programação, porque você pode de repente fazer uma manipulação, não sei, de repente seu código tem aí 1000, 2000, 3000, 10.000 linhas, e você pode estar fazendo uma manipulação em uma variável, achando que ela é local, quando na realidade ela é global, e depois para você encontrar onde você fez essa manipulação, quando você não deveria ter feito, vai ser muito mais complicado. E ela altera várias partes aí do seu programa e você não vai saber onde você manipulou de forma a estar bugando aí o seu script. Então não é uma boa prática por esse motivo. E tem esse exemplo. Esse exemplo é um exemplo bem simples aí, onde eu tenho uma variável global chamada z e duas locais, a x e a y. E eu estou com esse exemplo aqui para vocês verem como é feita para vocês verem rodando e que funciona normalmente. Eu vou mudar aqui a tela. Pronto. O exemplo é esse aqui e nele vocês podem ver que eu criei z como sendo global, ela não está dentro de nenhuma função, e eu tenho aqui duas locais, a x e a y, que elas são locais dentro da função main. Eu manipulo z, x e y normalmente, pelo menos é o que deve acontecer, e não vou ter problema nenhum. Por quê? Porque z ele é global e um ponto das variáveis globais, se não o ponto principal, é que elas podem ser vistas por todas as outras funções. Ok? Então z também pode ser visto pela função main. Logo eu posso alterar o valor dela dentro tanto da função main como de qualquer outra função. Ok? Vou compilar aqui para vocês verem. Chamando aqui pelo GCC. Agora eu vou executar. E olha aí, o valor da soma é 30. Beleza? Podem ver que é justamente o valor da soma de x mais y. Então, eu aqui coloquei essas duas questões bem simples aí, porque se você entender isso, você vai passar sem dificuldade para o próximo vídeo, que para você citar três atributos de uma variável e qual a principal diferença entre variáveis globais e locais.
você conseguir ter esse entendimento, no próximo vídeo, onde a gente vai estar trabalhando a manipulação de variáveis locais, vai ser bem fácil o entendimento. Na realidade, no próximo vídeo eu vou estar mostrando como a gente pode estar passando valores que estão dentro de uma função específica para outra, para não ter que criar variáveis globais. Eu posso, entre funções, estar passando valores de uma para outra sem ter necessidade de criar uma global que seja vista por todas as outras funções. Então, esse entendimento aqui basicamente vai ser necessário. As respostas estão aí na descrição do vídeo. E beleza, valeu, até o próximo vídeo. Até mais.